A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje é parábolas. Vamos fazer aí uma pequena série falando dessas parábolas e vamos começar hoje com a parábola que está em Mateus capítulo 9, versículo 16. E diz assim o texto: Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior a rasura. O que quer dizer esse texto que Jesus ele falou ali aos seus discípulos, aos que estavam ali, aos seus alunos, aos que estavam ouvindo os seus ensinamentos, que não se pode pôr pano novo em roupa velha. O que quer dizer esse texto? Aqui está falando sobre a lei, está falando sobre a graça que Cristo estava ali propondo, o reino dos céus, e ele diz que a lei já estava se cumprindo nele, e agora a graça estava tomando forma, tomando o seu lugar na história. O primeiro milagre de Jesus fala de casamento, fala de roupas novas, vinho novo, vinho gostoso. Jesus ele veio trazer a graça. E em ordem cronológica, esta seria a primeira parábola de Jesus, a primeira parábola que Jesus ensinou. Ele está dizendo: não faz bem o crente não nascer de novo, não faz bem não nascer da água e do Espírito. Quando Nicodemos chegou para Jesus à noite, ele perguntou e fez ali algumas perguntas, e Jesus fez algumas perguntas para ele, e Nicodemos disse: eu não sei pensar dessa forma, como posso nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Mas Jesus disse: eu estou falando de um nascimento espiritual. Jesus estava falando da justificação, da nova vida. Ele estava falando de redenção e, por fim, a glorificação com ele. Jesus estava falando de coisas maiores que Nicodemos não poderia compreender, porque ele estava pensando em termos de lei. Tem uma série aqui que eu fiz, ainda estou em processo de terminá-la, que são perguntas e respostas do Catecismo de Heidelberg. E essas perguntas e respostas são muito sérias, porque elas trazem assuntos que às vezes não queremos tratar nas nossas igrejas. São assuntos sérios que dizem assim, que somos sim culpados, que precisamos de um Redentor, que sem esse Redentor não vamos satisfazer, nós não conseguiremos satisfazer essa ira, essa justiça de Deus. E Jesus aqui mais uma vez dizendo: pelas nossas obras não vamos satisfazer a justiça de Deus. Nós precisamos de um Redentor, e esse Redentor traz seu Espírito Santo, que nos vivifica. Somos justificados, depois vivificados, nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. Precisamos compreender que nós podemos jejuar muito, orar muito, nós podemos nos gastar, nos dar. Nada disso é suficiente para satisfazer a justiça de Deus. Nada disso é suficiente. Essas coisas são importantes para nós, para o nosso crescimento. Mas o preço da nossa redenção foi pago na cruz. Não precisamos pagar mais preço. Não existe pagamento de preço daquilo que já foi pago e nos dado de graça.
Não existe. Vou orar e pagar um preço. Quando nós conversamos com o nosso amigo íntimo, aquele que quando liga o nosso coração se alegra, nós corremos, vamos atendê-lo. Não há pagamento de preço para conversarmos com um amigo. Oração é a nossa conversa íntima com o nosso amigo Espírito Santo. Eu não pago preço orando, eu me dedico à oração por amor. Espero ter esclarecido um pouco sobre esse assunto. A Bíblia ela é muito rica, muito profunda e tem muito, muito, muito mais para nós, para nos dar. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos dar continuidade aqui na parábola número 2. Estamos estudando as parábolas em ordem cronológica. Claro que é mais uma especulação da teologia em dar essa ordem cronológica às parábolas. Não há como ter certeza disso, mas vamos seguir aqui nessa ordem cronológica. E diz assim, Mateus capítulo 9, versículo 17. Não se põe vinho novo em odre velho. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Você deve colocar o seu vinho novo em odres novos e assim os dois serão preservados. Ele era feito de couro de cabra, de couro de bode, couro de animal. E o Salmo diz que, o salmista diz que ele era como um odre na fumaça, que ele estava sendo preparado. Quando se preparava esse odre, era ali então levado à fumaça para que a umidade desse couro, né, que a umidade ali fosse dissipada para não haver contaminação ali, para ele ficar curado. Essa é a palavra. Ele ficar ali pronto para receber o vinho. Ele não ficava tão seco, teria sim uma elasticidade, mas ele estaria curado, preparado para receber o vinho. Porque o vinho fermentava, ele tinha que ter certa elasticidade. Vinho novo em odres velhos. Quando Cristo veio trazer a mensagem do reino de Deus, ele trouxe essa mensagem exatamente para aquela comunidade ali que estava ouvindo. Ele disse que eles precisariam colocar esse vinho novo, esse evangelho de boas notícias, boas novas, teria que ser colocado em odres novos. Ele escolheu como odres novos seus discípulos. Certamente não eram homens perfeitos, não eram homens extremamente capacitados, não eram homens que deixaram de falhar, mas eram homens que estavam prontos para sofrer com Cristo, estavam prontos para beber do cálice que Cristo estava oferecendo a eles, que era a perseguição. Estavam preparados para expandir essa graça, esse evangelho. Não dava para encaixar isso tudo naquela religiosidade que eles estavam vivendo. Fala-se muito em fariseu, saduceu, essênios. Eles lutavam em prol do Deus de Israel. Mas ao longo da caminhada, eles colocaram
muitos empecilhos. E Jesus veio e disse: chega, vai ser vinho novo, em odres novos. Considera aqui a igreja de Cristo como esse odre novo. Existe um perigo iminente, um perigo que vem caminhando aí ao longo de alguns anos, poucos anos, creio eu, que é o crente em Cristo, tentando viver, tentando satisfazer a lei novamente. E Paulo deixa bem claro para as igrejas: não, a lei, ela é um professor, ela é o tutor, mas agora nós vivemos debaixo da graça. Muitas igrejas trazendo suas tendas, os mantos sagrados, a Arca da Aliança, a réplica da Arca da Aliança dentro da igreja sendo tocada, e através daquele toque o crente recebe alguma bênção, alguma cura. Não é bem isso. Isso é tentar colocar vinho novo em odre velho. A lei, ela serviu como um professor, como um aio, mas a partir daquele momento ali, da morte e ressurreição de Cristo, do Pentecostes, onde o Espírito Santo foi dado à igreja, até a consumação dos séculos, não mais de forma esporádica, mas dado à igreja para que ela caminhasse todos os dias dentro da igreja, habitando, tabernaculando dentro de nós, cada um de nós. E esse Espírito Santo é suficiente. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo é o Espírito que criou, que pairou lá em Gênesis, que deu forma ao que estava vazio e sem vida. Esse mesmo Espírito, ele precisa ser compreendido como suficiente pela igreja. O Espírito Santo tem seus dons? Sim. Eu considero os dons do Espírito Santo como presentes, como enfeites da noiva. São necessários para a noiva, mas a essência da noiva em si é a pureza. São as vestes limpas, brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Como eu disse, não há pagamento de preço. O preço já foi pago por nós. Não dá para encaixar. Vai dar errado. Vinho novo, boas novas, Cristo, graça, em odre velho. Que você possa compreender o que eu estou dizendo. Eu digo como cristã. Eu não quero aqui ofender nenhuma religião, mas quero dizer que Cristo, para nós cristãos, trouxe a boa nova da salvação de graça. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Os próximos vídeos serão também sobre a sequência das parábolas. Temos muitas parábolas para ver aqui. Você também leia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 17. Leia, faça suas pesquisas aí nos comentaristas. Preste atenção no que o Espírito Santo fala com você. Ele está vivo e dentro de cada um de nós.
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dando sequência às nossas parábolas. Parábola número 3. A parábola número 3 está em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15. Que diz assim: Vocês são a luz do mundo. Uma cidade no monte não pode ficar escondida. Nem mesmo as pessoas acendem uma lamparina e colocam ela debaixo de uma vasilha. Ao invés disso, eles a colocam no velador e ela dá luz a todos que estão na casa. A todos que estão na casa. Mateus relata essa parábola de Jesus quando ele diz: vocês são a luz. Cristo, ele sempre colocou na nossa mão a responsabilidade que deve estar na nossa mão. Existe uma ética moral da igreja como luz. Precisamos, às vezes, levantar contra as trevas. Mas como assim? Como os cristãos se levantam contra as trevas? Simplesmente refletindo luz. A palavra de Deus. Não por nós mesmos, não por nossas igrejas suntuosas, mas pela luz do Espírito Santo que está em nós. Não há como esconder, a não ser que você coloque ela debaixo de uma vasilha. É como você dizer, a verdade é relativa. A verdade de Deus não é relativa. A verdade de Deus é única e verdadeira. O mundo jaz no maligno. O que fazer para isso mudar? A igreja precisa se levantar como a lamparina. Veja, às vezes falamos em luz, lembramos daquela luz que você liga ali no apagador e ela reflete de si mesma, mas mesmo assim ainda precisando da eletricidade. A luz que Jesus está falando é uma vasilhinha, vou colocar aí o desenho da arqueologia. É uma vasilhinha que eles colocavam óleo. Precisa para dar luz. Não só a vasilha. Às vezes nos disponibilizamos como vasilhas, mas precisa também do óleo, que é o Espírito Santo. O óleo é o que dá alimento para essa luz. E aí vem o fogo. O fogo é que eu posso considerar a revelação, as boas novas de Cristo. Isso queima dentro de nós e reflete no mundo. Ela reflete. Aí você pega essa luz e coloca no zelador. Estante, no lugar mais alto da casa, para que ela ilumine não só a casa, mas ilumine todos na casa. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que você seja a luz do mundo. Que você pegue para si essa responsabilidade de dizer a verdade, de mostrar a verdade. Trazer a revelação de Cristo ao mundo, não nós, mas Cristo ao mundo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre a parábola número 4, Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49. A parábola de hoje fala do construtor sábio e do construtor tolo.
e diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar para vocês o que é aquela pessoa que vem até mim, ouve as minhas palavras e coloca elas em prática. Eles são como um homem que construiu a casa, que cavou bem fundo, colocou a sua fundação na rocha, e aí vem a tempestade, vem as muitas águas, e aquilo não pôde mover a casa, porque ela estava muito bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não coloca elas em prática, é como um homem que constrói a casa só na terra, sem fundação nenhuma, e no momento que vem a tempestade, as torrentes, as águas, essa casa entra em colapso e é destruída por completo. Jesus aqui, ele deixou muito claro, não há nada o que dizer mais aqui. Muito claro. Aquele que ouve e não pratica. Ouvir e não praticar o que Cristo nos ensina. Há um problema aqui com relação não à casa. A casa, quando nós passamos na rua, existem várias casas lindas. Pode ser que o meu vizinho, na hora de construir, ele copie alguma coisa da minha casa e faz ali exatamente o modelo igual. Ele faz também um arco ali, ele faz um terraço, ele faz varandas, pinta de uma cor excepcional, linda. Você passa e fala assim, uau, que casa linda. Tanto a minha quanto a do meu vizinho são lindas. Mas o que vai diferenciar quando vier a tempestade, que vai passar ali para aquele lugar, é a fundação dessa casa. A fundação, as pessoas geralmente não estão vendo a fundação da casa. Quem passa na rua não vê a fundação. Ninguém vai falar assim, me dá aí uma enxada aqui, uma faca, eu vou cavar aqui e vou ver a fundação desta casa. Geralmente não. A fundação é aquilo que segura esta casa, não é a beleza exterior desta casa. Não é o tanto que você faz para a igreja, não é o tanto que você trabalha em prol da igreja. Jesus deixou isso muito claro quando ele diz que muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome eu fiz. Não basta fazer em nome de Cristo. Você precisa ter a sua fundação, a sua fé firmada em Cristo. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber para onde você vai. Independente do que as pessoas pensam, poderia ter sido assim, você conhece a sua casa, você viu ela sendo construída. E a nossa casa não é como a casa que a gente compra, não. Não tem como comprar a nossa casa. Você precisa construir dia a dia sua vida. Dia a dia sua vida, passando por cima de problemas, passando por cima de lutas, com vitórias, com alegrias, cuidando dos seus filhos. Eu tenho 2 filhos, 2 crianças ainda. Uma menina linda de 8 anos e um menino de 4 anos. São lindos, são meus filhos, e dia a dia eu estou ensinando para eles como eles devem construir a própria vida. Eu não posso jogar ali um tijolinho, eu posso ensiná-los a jogar. Meu filho, é aqui que você vai fazer. A responsabilidade é clara, a responsabilidade é pessoal.
Responsabilidade pessoal. Mais uma vez, Cristo traz para nós responsabilidade pessoal. Quero deixar só esta palavra a respeito dessa parábola. Mas leia essa parábola em casa, examine todas as nuances desse texto. É um texto muito lindo e muito rico. Mas neste momento eu quero dizer aquilo que ninguém vê. Tem base? Tem os tijolinhos ali? Ou não tem nada? Se não tiver nada, na hora que vier a tempestade, ela será destruída por completo. Fica um alerta e um parabéns para quem tem se esforçado em fazer a fundação. O seu esforço será recompensado em Cristo. Ele vai ser recompensado. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Parábola número 5. O cobrador. Lucas capítulo 7, versículo 41 a 47. Vou colocar o texto aqui para que a gente siga olhando o texto. Não vou ler o texto todo. Mas esse texto fala que Jesus propôs uma parábola logo após um incidente. É que Maria, assim como João diz, que foi Maria, irmã de Marta e Lázaro. Maria chega, derrama ali nos pés de Jesus o seu valioso perfume, que custou 300 denários. O texto é enfático em dizer que custou 300 denários. E, de repente, o anfitrião ali da casa, Simão, o fariseu, ele não recebeu Jesus como devia, e ele fica ali de canto, olhando e imaginando, se Jesus soubesse que essa era uma pecadora. E Jesus então vai até Simão. Jesus, ele não abre mão de ninguém. Ele vai até Simão para tentar conquistar ali o coração de Simão e lhe propôs então uma parábola. Está aí a parábola. Ele diz que um cobrador, dois homens deviam ao mesmo cobrador. Um devia 5 denários e o outro devia 50 denários. E todos os dois foram perdoados por completo de suas dívidas. E Jesus disse: qual dos dois amou mais esse cobrador, esse perdoador? E aí Simão diz: aquele que tinha maior dívida, com certeza ficou mais feliz. E Jesus falou assim: você está correto. E ele disse: olha essa mulher, olha para ela. Eu vim na sua casa e você não lavou meus pés com água, mas ela lavou meus pés com lágrimas e enxugou com os próprios cabelos. Você nem me deu um beijo no rosto, mas ela não se cansa de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela está derramando aí do seu perfume nos meus pés. É um ensinamento muito forte que Simão teve que aprender ali na prática. Quando Jesus ele propõe essa parábola, ele a propõe para Simão. Ele quer conquistar o coração ali do fariseu. Ele quer mostrar para ele como Jesus vê essas pessoas que chegam até ele. Ele achou um pouco estranho Jesus se permitir ser tocado por uma pecadora. Quando diz que Jesus estava sentado na mesa, Jesus estava no chão. Na cultura judaica,
Vou colocar aí uma foto. Até hoje ali alguns do Oriente Médio usam esse costume. Eles colocam um tapete no chão e ali sentam, colocam seus pés para trás e se alimentam ali sentados. Desta forma estava Jesus sentado em volta ali desta mesa, desse tapete, e a mulher veio e lavou os pés de Jesus, ficou ali adorando a Jesus, chorando. O que Jesus disse para Simão? Tem uma possibilidade, algumas possibilidades. Ele disse: Simão, às vezes você não alcança graça porque você não se considera um pecador. Opção número 2, quem sabe você até é mais pecador do que ela e você nem sabe. Opção número 3 aqui, talvez você pecou menos que ela, mas você ainda é um pecador. Outra coisa, Simão, quanto mais você peca, quando a graça te alcança, mais você ama a Deus. Quanto mais você é perdoado, mais você ama. A parábola é muito clara. Quando você lê, você vê o que Simão fez. Pensou, na verdade, Jesus foi ali contra aqueles seus pensamentos, consertar ali a sua teologia. E para a gente aplicar isso para a nossa vida hoje, nós precisamos abrir os nossos olhos para ver o perdão de Deus na nossa vida. Não importa se somos aquele que devia 5 denários ou 50. Jesus ele usou uma comparação muito simples. Ele falou do número 5, o número da graça, falou do número 50. Jesus ele estava colocando ali para Simão: Simão, talvez você devia aí 5 dias de trabalho, com um denário é um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Fácil, dentro de uma semana aí você paga a dívida. Talvez você deve 50, um pouco mais de tempo para você pagar essa dívida. Não importa. O que importa é que você é devedor. Estamos em débito com Deus. Isso é que importa, reconhecermos que estamos em dívida com Deus. E Ele é um credor compassivo, que Ele perdoa. Tem um ponto aqui que eu quero dizer. Muito delicado, um ponto muito delicado. Às vezes temos a síndrome do irmão mais velho. Que é isso? É aquele irmão que ficou ali choramingando quando o filho pródigo voltou. É aquele que nunca saiu da casa. É aqueles que nasceram, cresceram no Evangelho. E quando vê um pecador se arrependendo, logo aponta o dedo. Talvez esses se consideram com pouca dívida com Deus. Não pequei, nunca bebi, nunca fumei, não tenho dívida com Deus. Nunca me desviei do Evangelho. Por 53 anos eu sou crente, por 70 anos eu sou crente. Maravilha de Deus. Mas isso não faz de você uma pessoa sem dívida com Deus. Pode ser que sua dívida é menor, mas você ainda é devedor para Deus. E ainda precisa de perdão. E ainda precisa de perdão. Todos nós precisamos de um Salvador. Está implícito aqui. Se você é um mestre da lei, você conhece as Escrituras de maneira exímia. Ou se você é um indulto. Todos nós precisamos do perdão de Cristo, do Salvador. Precisamos de um Salvador. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês a respeito dessa parábola. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos continuar seguindo a sequência sobre as nossas parábolas. E eu me chamo Luciana Gomes da Silva. Eu estou aqui fazendo um pouquinho da explanação dessas parábolas para você. É uma das séries no meu canal. Então segue lá. É muito interessante você assistir as outras 5 parábolas. Hoje é Lucas capítulo 8, versículo 16 ao 39 e também Marcos capítulo 4, versículo 21 a 25. Faça as leituras, mas me acompanhe aqui para você entender que representa também essa figura aqui atrás no meu computador, que é uma lâmpada dos tempos bíblicos. Quando Jesus fala de lâmpadas, ele está falando de algo parecido com isso, feito de barro, onde se colocava ali óleo de azeite e o fogo saía ali por uma lã. Então diz assim, versículo 16, ninguém acende uma lâmpada, esse modelo, e a coloca debaixo de um vaso ou debaixo da cama. Ele a coloca no velador, no lugar mais alto da casa, para que ela possa reluzir. E o versículo 17 diz, por isso tudo que está escondido vai ser descoberto e tudo que está em segredo será conhecido ou revelado. Então a luz, quando Jesus ele propôs essa parábola, ele estava dizendo que a luz ela traz à tona aquilo que está escondido. É interessante olharmos para o pano de fundo dessa história. Por exemplo, estamos falando de aproximadamente 2000 anos atrás, onde as casas eram escuras, não tinha a energia elétrica igual temos hoje, e as casas eram feitas de barro e pedras, onde uma pequena lâmpada dessa podia iluminar todo ou quase todo o ambiente durante a noite. Então essa pequena lâmpada, pequena, cabia na palma da mão, cheia de azeite, colocada num lugar visto ali da casa, mais alto, num velador. Essa era a única forma de luz que essa casa tinha, não tinha abajur, não tinha outro tipo de iluminação à noite, ou até mesmo durante o dia, sem ser esta lâmpadazinha feita de barro. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, porque onde há escuridão, um cristão pode mudar a situação. Um cristão pode trazer luz ao ambiente. Um cristão. Mas não é por causa do cristão, porque Paulo diz que os nossos tesouros é guardado em vasos de barro. O que importa para essa lâmpada trazer a luz é o azeite e é também o fogo. É o Espírito Santo e a palavra de Deus. Não tem como esconder uma luz, por mais pequena que ela seja. Sabe quando a gente está ali com o celular e aí de repente à noite chega uma mensagem, chega uma notificação e faz acende aquela luz rapidamente e se apaga. Mas deitado ali na cama a gente percebe que aquela luz se acendeu e se apagou. É a luz da tela de um celular, mas que ilumina todo o quarto por alguns instantes. E é muito óbvio quando Jesus dizia para eles, olha, não dá para você colocar essa luz debaixo de uma vasilha de barro. Não dá para você colocar essa lâmpada debaixo da cama. Você vai queimar toda a cama, queimar a casa, ou se você tirar o oxigênio do fogo, você vai abafar o fogo, você não vai ter mais fogo. Então a função básica da luz é estar onde todos possam ver. Outra coisa também, quando Jesus disse que ela tem que ficar no velador e não debaixo da cama, é porque se ela estiver debaixo da cama, com certeza ela vai estar apagada. Não dá para colocar acesa debaixo da cama. Então você vai tirar essa lâmpada do propósito dela, apagar o fogo dela e guardá-la. Talvez você não quer usá-la, ela vai ser guardada debaixo da cama, mas apagada, fora do seu propósito. Então a luz, a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então essa luz, essa palavra que arde num cristão,
Ele não pode ser apagado de nós. No dia que a palavra de Deus for apagada de nós, nós não vamos estar cumprindo o nosso propósito, o nosso chamado. E Jesus disse então que tudo aquilo que foi dito será revelado pela luz da palavra. Não há, eu vou dizer que eu já falei em alguns vídeos, não há nada escondido diante dos olhos de Deus. Não há como nos escondermos dos olhos do Senhor. Mas é só um minutinho, é só uma conversa, é só um vídeo. Eu vou dar ouvidos, mas eu não vou cair. Eu vou falar, mas não vai dar nada, não. Somos chamados para andarmos corretamente. Somos chamados para sermos luz, sal da terra. Somos chamados para fornecer luz, não só para a nossa vida, mas para que os outros desfrutem do brilho do Espírito Santo, do brilho da palavra em nós. Essa foi mais uma parábola, parábola número 6, a parábola da lâmpada, que precisa estar acesa, que precisa estar no seu lugar, no seu propósito. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Como flecha polida que tem alvo certo, eu quero adorar e alcançar o seu coração, o seu coração. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos continuar a nossa série falando sobre as parábolas. Essa é a parábola número 7. O rico insensato. Não quero rasgar minhas vestes apenas. Lucas capítulo 12, versículo 15 ao 21. Me acompanha aí na leitura. O título da parábola é o rico insensato, o rico tolo, que diz assim, vou estar lendo aqui na minha Bíblia. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E o texto ele diz, acautelai-vos, é cuidado, é indicação de grande perigo adiante, né? Cuidado, em Mateus 7,15 diz, cuidado com os fariseus, em Lucas 21, versículo 1 diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Então esse cuidado é, olha, existe um perigo aí à frente, existe um perigo naquilo que você está fazendo. Então também Marcos capítulo 8, 36 e Mateus 6, 25, ele diz do fator de você ter tudo e perder a sua alma. O texto diz isso, o texto não está proibindo o ser humano de ter conquistas e ter a sua vida de maneira mais fácil. Versículo 15, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Aqui atrás eu coloquei uma pequena imagem de Narciso. Para quem não conhece a história aí do Narciso, faça uma pesquisa que você vai entender o que é Narciso, o que é narcisismo.
quem foi aí esse personagem da história grega, alguma coisa em nós, ela se identifica com essa parábola. É uma parábola que nós lemos, mas nós ficamos um pouco desconfortáveis, um pouco constrangidos, porque a parábola, ela diz: eu tenho muitos bens, eu vou juntar nos meus celeiros e agora eu vou gozar de todo o bem, de tudo que eu fiz, de tudo que eu ajuntei. De repente diz: seu louco, hoje te pedirão a tua alma. Então ela lida com a incerteza da nossa vida, ela lida com a avareza que existe naturalmente dentro do ser humano. E essa parábola, toda vez que a gente lê ela, ela nos deixa um pouco desconfortáveis. Porque às vezes é difícil a gente pensar na realidade temporal das coisas que ganhamos e da nossa própria vida. Tanto as coisas que ganhamos, que angariamos, é tão passageiro, quanto a nossa vida também é tão passageira. E às vezes dedicamos tempo, assim como Narciso, dedicamos o nosso tempo para o culto de nós mesmos. Tem um livro muito bacana, eu vou indicar para vocês. É o livro, aqui, não sei se vai sair certinho, mas eu ponho uma foto dele. De Paul Vitz, Psicologia como Religião. O culto da adoração própria, da auto-adoração. É muito interessante esse livro. Ele fala do culto do ser. Quando nós lemos essa parábola, ele usa 5 vezes, no mínimo, 5 vezes, o pronome pessoal possessivo. Ele diz: meus bens, meus celeiros, meus grãos, meu tesouro, para mim mesmo, para minha alma, eu, é tudo meu. Para minha alma, para mim mesmo, deveria ser a tradução melhor, né? Então é tudo para mim, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu. O salmista, no Salmo 39, versículo 6, diz: na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Salmo 49, versículo 10, também fala dessa verdade, fala da vida que é passageira aqui nessa terra. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. A partir do momento em que tirarmos Deus do centro, essa cadeira vai ser ocupada por alguém. E geralmente essa cadeira é ocupada pelo nosso próprio eu, com todas as suas corrupções e mazelas. Então fica aqui um alerta: acautelai-vos, tenha cuidado, cuidado com a avareza. Eu quero terminar aqui essa parábola. Tem muita coisa, muito ensinamento dentro dessa parábola. Só estou dando uma pincelada para você ler, para você buscar mais sobre o assunto. Não esgotei o assunto, nem comecei a dar introdução sobre esse assunto. Ele é muito profundo. Eu quero só deixar aqui um ponto. A nossa vida aqui, como ser humano, ela tem um ciclo. Nós nascemos, vivemos por um período de tempo e morreremos. Se não morrermos, veremos o Senhor. É um ciclo: nascer, crescer, morrer. Não é fácil pensarmos nessas coisas, mas é necessário pensarmos na temporalidade da nossa vida.
para que possamos dar mais valor às coisas que precisam receber o valor necessário. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de seguir a nossa série, estamos falando das parábolas, tem também as séries aí falando do alfabeto hebraico, eu estou falando também das perguntas e respostas do Catecismo de Heidelberg, que é muito interessante. Também estou falando sobre Jesus e as festas de Israel, que também é muito interessante. Você está seguindo aí, nos ajude, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like. Sempre que puder, esteja lendo as Sagradas Escrituras, leia a Bíblia. Entenda o que Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos e essa palavra viva também nos ensina hoje. Até a próxima. Que Deus te abençoe.